CTA_início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou como seria a seleção brasileira com Neymar em campo na estreia da Copa do Mundo contra Marrocos? Pois é, as notícias são animadoras. Felipe Melo, ex-jogador e comentarista, trouxe informações de que o craque está totalmente focado e preparado para voltar aos gramados. Será que veremos o camisa 10 brilhando desde o primeiro jogo? Fique ligado, porque essa novidade pode mudar tudo na nossa caminhada rumo ao Hexa. A expectativa está nas alturas para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, marcada para o próximo sábado, dia 13 de junho, contra o Marrocos. A grande novidade pode ser o retorno de Neymar, que, após um período conturbado devido a uma lesão, promete surpreender os torcedores. A presença do craque pode ser crucial para o Brasil, que busca um desempenho sólido logo de saída no torneio. Com um clima de otimismo, a pergunta que não quer calar é: será que Neymar estará em campo para brilhar novamente? Durante a sua participação no programa Seleção Sport TV, o ex-jogador Felipe Melo revelou informações promissoras sobre o estado de Neymar. Ele compartilhou que pessoas próximas ao atacante do Santos afirmaram que o jogador se encontra super focado em seu retorno. Trago uma informação aqui de pessoas que estão diariamente com o Neymar, ele está super focado. Nunca se viu o Neymar tão focado em voltar bem como agora, destacou Felipe Melo, transmitindo uma confiança que pode animar a torcida. No entanto, a realidade é que Neymar ainda se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha, ocorrida em maio, e não pôde participar do amistoso contra o Egito, o que levanta incertezas sobre sua condição física. Neymar, uma das principais referências da seleção brasileira, está prestes a viver sua quarta Copa do Mundo. Desde sua primeira participação em 2014, ele se tornou um ícone do futebol mundial, mas as lesões sempre foram um obstáculo em sua trajetória. O histórico do jogador, que já enfrentou dificuldades em edições anteriores do torneio, agora se torna um pano de fundo para a atual situação. O Brasil enfrenta a pressão não apenas de conquistar o título, mas também de contar com seu maior talento em um momento tão decisivo. A ausência de Neymar no amistoso contra o Egito foi um indicativo de que a comissão técnica está avaliando cuidadosamente sua preparação, buscando o equilíbrio entre saúde e desempenho. As implicações da volta de Neymar são significativas. A presença do craque em campo pode elevar o moral da equipe e impactar diretamente no desempenho coletivo da seleção. Com uma estreia complicada pela frente, o Brasil precisa de sua estrela para criar oportunidades e liderar em momentos críticos. E agora, com a expectativa em alta, os torcedores se perguntam: Neymar realmente conseguirá superar os desafios e estar pronto para a primeira partida no Mundial? As respostas começam a se desenhar à medida que o grande dia se aproxima, e todos os olhos estarão voltados para o craque, que pode ser a peça-chave na busca pelo hexacampeonato. A volta de Neymar pode ser um divisor de águas para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Sua presença em campo não só eleva a qualidade técnica da equipe, mas também influencia diretamente no moral dos jogadores. Com um atleta do seu calibre, o Brasil pode se tornar ainda mais competitivo, especialmente em um torneio onde a pressão é intensa e a expectativa da torcida é altíssima. Neymar, sendo a principal referência e um líder natural, pode galvanizar o grupo e trazer o melhor de outros jogadores, potencializando o rendimento coletivo. A expectativa é que, se ele retornar em boa forma, isso possa redefinir o desempenho do Brasil e aumentar as chances de conquistar o tão sonhado título mundial. As reações em torno do possível retorno de Neymar são diversas. A torcida, ansiosa e esperançosa, clama por notícias positivas, enquanto a comissão técnica se mostra cautelosa, mas otimista. Outros jogadores da seleção, ao verem a dedicação de Neymar na recuperação, podem se sentir inspirados a elevar seu próprio nível de desempenho. No mercado, a situação é observada de perto, já que o valor de Neymar e sua influência no cenário internacional são indiscutíveis.
Com a Copa do Mundo se aproximando, a presença dele pode alterar não apenas o desempenho da seleção, mas também o interesse de patrocinadores e parceiros, que veem o astro como um ícone do futebol. Ao mesmo tempo, é essencial considerar os possíveis cenários que podem surgir. Se Neymar retornar e brilhar, isso pode impulsionar ainda mais sua carreira e reforçar seu status como um dos melhores jogadores do mundo. Por outro lado, caso não consiga se recuperar a tempo ou não tenha um desempenho satisfatório, isso pode gerar críticas e aumentar a pressão sobre o jogador. A expectativa é palpável, e a luta de Neymar para voltar aos gramados se entrelaça com o destino da seleção brasileira. À medida que a estreia contra Marrocos se aproxima, todas as atenções se voltam para o craque, e cada passo em direção à recuperação é amplamente analisado. A próxima parte do nosso roteiro explorará mais a fundo as expectativas e a estratégia da seleção para esse grande desafio. Você já imaginou como a saída de Leonardo Jardim para o Al Hilal pode transformar o futuro do Flamengo? Com a Copa do Mundo se aproximando, essa decisão pode impactar não apenas o desempenho da equipe, mas também todo o planejamento do clube para a próxima temporada. O que isso significa para os torcedores e para a busca por títulos? Fique ligado, pois essa situação pode trazer grandes surpresas para o Mengão. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. A possibilidade de Leonardo Jardim deixar o Flamengo para assumir o comando do Al Hilal, um dos clubes mais tradicionais da Arábia Saudita, tem gerado uma onda de especulações entre torcedores e a imprensa esportiva. Desde sua chegada ao rubro-negro, o treinador tem sido elogiado pelas táticas inovadoras e pela capacidade de motivar o elenco, levando a equipe a conquistar títulos importantes e a se destacar no cenário nacional e internacional. No entanto, a proposta do Al Hilal, que promete um pacote financeiro atrativo e desafios que podem fazer parte de uma nova fase na carreira do técnico, acende um alerta sobre a permanência de Jardim no Brasil, especialmente em um momento em que o Flamengo se prepara para um novo ciclo pós-Copa do Mundo. O Al Hilal, conhecido por sua tradição e por investir pesado em talentos, oferece não apenas um salário considerável, mas também a chance de competir em uma liga que vem ganhando notoriedade no continente asiático. Para Jardim, que já possui uma vasta experiência em clubes europeus, essa poderia ser uma oportunidade de se reinventar e de se provar em um ambiente diferente, onde o futebol é intensamente valorizado e a pressão por resultados é constante. O desafio de liderar uma equipe repleta de estrelas internacionais e de buscar a consagração no cenário asiático pode ser um atrativo irresistível para o treinador, que sempre almejou deixar sua marca em grandes clubes ao redor do mundo. Por outro lado, a saída de Jardim do Flamengo não seria apenas uma perda para o clube carioca, mas também um golpe para a torcida que se identificou com seu estilo de jogo e sua filosofia. A conexão que o técnico estabeleceu com os jogadores e a maneira como ele conseguiu revitalizar o time após um período de instabilidade são aspectos que não podem ser ignorados. O Flamengo, então, precisaria se movimentar rapidamente para encontrar um substituto à altura, alguém que consiga manter o nível de competitividade e que compreenda a grandeza da instituição, que exige resultados imediatos e que possui uma torcida apaixonada e exigente. Enquanto a Copa do Mundo se aproxima, a expectativa em torno dessa possível transição aumenta, e a pergunta que fica é: qual será o futuro de Leonardo Jardim? A decisão que ele tomar poderá moldar não apenas sua carreira, mas também o destino do Flamengo em um momento crucial. A balança entre a ambição pessoal e a lealdade a um clube que o acolheu certamente pesará em sua escolha. Com a janela de transferência se aproximando e o mundo do futebol sempre em ebulição, os próximos dias prometem ser decisivos para o treinador e para o Flamengo, que precisará se preparar para qualquer que seja o desfecho desta novela. A falta de uma estrutura sólida no planejamento de um clube pode ser um fator determinante para o seu fracasso em diversas esferas. Quando as diretrizes não são claramente estabelecidas e os objetivos não são bem definidos, a equipe, os jogadores e até os torcedores sentem a insegurança que permeia esse ambiente. Essa insegurança se transforma em um ciclo vicioso. A falta de clareza nas metas gera desmotivação, que por sua vez afeta o desempenho em campo e, consequentemente, a relação com os fãs. Sem um norte a seguir, as decisões tornam-se reativas, e não proativas,
levando a um estado de improvisação que compromete não apenas os resultados esportivos, mas também a saúde financeira do clube. Um planejamento mal estruturado pode resultar em contratações equivocadas, que, em vez de fortalecer a equipe, podem provocar uma série de desilusões. Jogadores que não se encaixam na filosofia do clube ou que não possuem o perfil desejado podem se tornar um fardo financeiro e emocional. Além disso, a falta de uma visão de longo prazo pode levar a uma rotatividade excessiva de treinadores, que, em um curto espaço de tempo, não conseguem implementar suas ideias ou formar uma equipe coesa. Isso gera não apenas instabilidade, mas também desconfiança entre os torcedores, que começam a questionar a capacidade de gestão do clube e a sua própria lealdade à instituição. Ainda mais preocupante é o impacto que essa desorganização pode ter na base do clube, que é fundamental para a formação de novos talentos. Um clube que não investe em um planejamento minucioso para suas categorias de base corre o risco de perder jogadores promissores para rivais que, ao contrário, valorizam e cuidam do desenvolvimento dos jovens atletas. A falta de acompanhamento, treinamentos adequados e competições apropriadas pode resultar em um desvio de novos talentos, que, se bem trabalhados, poderiam se tornar estrelas e, ao mesmo tempo, uma fonte de receita significativa pela venda de direitos econômicos. Assim, a negligência com a formação de jogadores não apenas compromete o presente, mas também o futuro do clube. Por último, um planejamento deficiente acaba refletindo na relação com os patrocinadores e parceiros comerciais. A instabilidade e a falta de resultados podem afastar potenciais investidores, que buscam associações com clubes que demonstram um caminho claro e estratégico. Sem um planejamento que transmita confiança e profissionalismo, o clube pode se ver em uma situação de vulnerabilidade, onde as oportunidades de crescimento e expansão são desperdiçadas. Além disso, a insatisfação dos torcedores pode levar a uma diminuição na venda de ingressos e produtos, criando um efeito cascata que impacta diretamente as finanças do clube. Dessa forma, a falta de um planejamento adequado não é apenas uma questão interna, mas uma questão que reverbera em todas as esferas do clube, colocando em risco sua própria existência. A opinião dos torcedores do clube é um dos elementos mais vibrantes e essenciais que compõem a identidade de qualquer equipe esportiva. Para eles, o time não é apenas uma agremiação que disputa campeonatos, é uma extensão de suas vidas, uma representação de seus valores e esperanças. Quando conversamos com os torcedores, percebemos que cada um carrega uma história pessoal entrelaçada com a trajetória do clube, seja através de memórias de infância, encontros familiares em dias de jogo ou até mesmo momentos de superação e resiliência que foram vividos em conjunto com a equipe. O amor pelo clube se torna um elo gerador de comunidade, unindo pessoas de diferentes idades, origens e experiências, todos reunidos em torno de um mesmo objetivo: ver o time triunfar. Além disso, a relação entre os torcedores e o clube é marcada por um fervor que transcende as vitórias e derrotas. Muitos torcedores expressam uma devoção quase religiosa, onde cada jogo é uma celebração e cada derrota, uma oportunidade de renovação da fé. Essa paixão incondicional é muitas vezes vista nas arquibancadas, onde cânticos e gritos ecoam, criando uma atmosfera eletrizante que energiza os jogadores e intimida os adversários. Os torcedores não apenas assistem ao jogo, eles o vivem intensamente, e essa interação faz com que se sintam parte integrante do time, como se cada gol marcado fosse uma vitória pessoal, cada defesa, um alívio coletivo. Essa conexão emocional é o que torna o futebol um fenômeno social e cultural, capaz de unir pessoas em torno de um mesmo sentimento. Entretanto, a expectativa que os torcedores depositam no clube pode, por vezes, tornar-se uma pressão avassaladora. Muitos deles têm opiniões fortes sobre a gestão do clube, as escolhas de jogadores e as táticas utilizadas pelo treinador. A paixão pode transformar-se em críticas afiadas quando o desempenho da equipe não corresponde às expectativas criadas por anos de apoio incondicional. Essa dualidade é uma característica marcante do universo esportivo, a linha entre amor e crítica é tênue, e os torcedores, embora profundamente apaixonados, não hesitam em expressar seu descontentamento quando as coisas não vão bem. Essa participação ativa no diálogo sobre o clube reflete não apenas sua paixão, mas também um desejo genuíno de ver o time prosperar e ser respeitado no cenário esportivo. Finalmente, as opiniões dos torcedores vão além do campo e se estendem ao envolvimento social do clube.
Muitos torcedores se preocupam com o impacto que a equipe tem na comunidade, desde iniciativas de inclusão e responsabilidade social até a maneira como o clube se posiciona em questões mais amplas que afetam a sociedade. Para eles, o sucesso do time não se mede apenas em títulos, mas também na forma como o clube se relaciona com seus torcedores e com a comunidade ao seu redor. Essa perspectiva amplia o significado do futebol, transformando-o em uma plataforma para promover mudanças e unir pessoas em torno de causas significativas. Assim, a voz dos torcedores não é apenas um eco de suas emoções, mas um poderoso instrumento de transformação que pode impactar positivamente tanto o time quanto a sociedade. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.